Charlie. Eu sou a Luana. E a gente tá aqui pra brincar de yoga com vocês. Hoje a gente vai ensinar uma história. Como que chama essa história, filha? Do Ping. E a história do pote vazio, que é uma fábula chinesa. É uma história sobre a verdade, sobre a honestidade. Sobre um monte de... E a verdade é um dos primeiros passos para a gente dizer que realmente pratique yoga, né? Então, temos os primeiros passos da nossa prática de yoga e uma delas é a verdade, que é chamada Satya. Temos também a Ahimsa, que é a não violência. Temos também a calma, autocuidado, né? Então são os yamas e niyamas, os primeiros passos da prática de yoga, e são os cuidados que a gente tem com a gente mesmo e com o mundo à nossa volta. Precisamos respeitar a nós mesmos, precisamos respeitar o nosso próximo, precisamos respeitar a natureza, né? E é muito importante as flores, para a gente manter uma harmonia, que esses yamas e niyamas sejam um guia para a nossa vida. Então a gente vai contar hoje essa história do pote vazio. Fizemos uma produção aqui e espero que gostem e contem por aí também. Vamos lá? Há muito tempo atrás, lá na China, havia um reino que gostava muito da natureza, que vivia em muita harmonia, e lá tinha muitas flores, tinha muitas árvores, e todos gostavam muito de cuidar dessa natureza. E das flores também. E então, lá nesse reino, havia um imperador que também, como todo o seu povo, gostava muito da natureza e respeitava muito ela. O seu castelo era cheio de flores, era todo perfumado. E aí, ele já estava ficando bem velhinho, ele já estava ficando preocupado porque ele não tinha filhos e ele queria deixar alguém que fosse um grande imperador como ele, para cuidar de todo o povo, para cuidar daquele castelo e de todos que ali viviam. E aí chamou as crianças. Ele teve essa ideia de chamar todas as crianças do reino para poderem ver o que ele queria dizer com essa proposta que ele tinha para fazer. Então, numa certa manhã, ele anunciou: crianças do meu reino, vocês que aqui estão, eu preciso escolher o meu novo sucessor, aquele que cuidará do nosso povo, aquele que cuidará da nossa natureza e do nosso castelo, quando eu virar uma estrelinha, né? Então, amanhã, neste mesmo horário, estejam todos aqui, crianças com seus pais, porque eu vou lhes dar um grande presente para poder deixar que as flores escolham esse novo imperador. E aí, o sol foi embora, a lua apareceu. Então, no outro dia de manhã cedinho, anunciou: olá, crianças, sejam bem-vindas! Eu vou lhes entregar este presente. E então entregou a cada uma das crianças uma semente. Cada uma teria que cuidar muito bem daquela semente. E dali um ano, na próxima primavera, quem trouxesse a planta mais bem cuidada, quem desse o seu melhor nesses cuidados com aquela semente,
seria o novo imperador da China. Então, cada criança recebeu a sua sementinha e foi para casa para cuidar. E entre essas crianças havia o nosso amigo o Ping. O Ping gostava muito de cuidar de plantas. Na casa dele era cheio de flores, era cheio de perfumes. E ele também recebeu a sua sementinha. Ai, ele ficou tão feliz de ter essa oportunidade. E então ele chegou em casa com a sua sementinha e sabe o que ele fez? Pegou um vasinho bem bonito, encheu de... Até a coisinha vai, a sementinha vai por último aqui, ó. Encheu de terra. Colocou a terra. O que mais que a gente precisa para que uma sementinha possa crescer e virar uma plantinha e possa dar flores, se for de flores? Sol. Sol. Então ele colocou assim, ó, a terra. Aqui, ó, só mais um pouquinho. Então ele ajeitou, fez um buraquinho e colocou a sementinha que o imperador deu. Colocou mais um pouquinho de terra e foi lá levar para onde pegasse sol. Sol. Todos os dias ele ia lá e regava, colocava água. Ele fazia carinho naquele vaso. Ele conversava. Cantava música. Ele falava assim: querida sementinha, minha querida semente, que você possa florescer e virar uma bela planta. Foram se passando muitos dias e ele continuava a regar. Ele continuava a fazer carinho, ele continuava a cantar. Lá, 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 lá. Ele deixava onde pegava sol. Mas sabem o que aconteceu? Não nasceu Nada. nada. Não aconteceu nada. E muitos meses se passaram e ele cuidou tão bem, mas não aconteceu nada. Aí ele ficou assim, pensando, será que é o vaso? Será que tá com pouca terra? Aí ele foi lá e trocou, colocou num vaso maior, com cuidado. Ele colocou mais terra adubada, uma terra que ele tinha preparado lá com as casquinhas das frutas que ele comia, Com casca de ovo. casca de ovo, colocou em bastante terra adubadinha que ele tinha cuidado também. E também nesse novo vasinho a sua sementinha estava lá com a sua terra adubadinha. E todos os dias de manhãzinha, ele acordava e dava bom dia para sua semente. Bom dia para aquela terra, bom dia para aquele vaso, cantava. Lá, 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 lá. Ele regava. Ele deixava onde pegasse sol. Já estava quase chegando o dia de levar o seu vaso com a sua planta, que ainda não cresceu, né? Para o imperador observar e escolher. Então, já faltavam ali horas para chegar e entregar a sua planta. E o Ping estava ficando preocupado. Foi então que o pai dele percebeu, não, vou colocar mais, já tá aqui que o imperador deu para ele, né? E então o pai dele, preocupado de ver que ele cuidou tão bem daquela sementinha e não cresceu nada, disse: meu filho, eu estou vendo toda a dedicação que você teve com essa semente. Vá lá,
com este pote, só com a sua terrinha, com a sua sementinha, sem a plantinha mesmo. Diga a verdade, você fez o seu melhor. Então, encorajado pelo seu pai, lá foi o Ping com o seu vasinho, com o seu pote vazio, né? Porque não aconteceu nada. Foi lá para a fila. Quando ele chegou na frente do castelo, sabe o que aconteceu, Luana? Ele ficou mais triste ainda, porque chegaram muitas crianças com vasos de flores, com plantas belas, uma flor mais linda que a outra, uma folha mais verdinha que a outra, e ele lá com o potinho dele só com terra. Ai, mas lá estava ele com o melhor que ele fez. Aí chegou o imperador e viu aquela fila com aquelas crianças, com aqueles vasos cheios de plantas e flores, olhou para aquela flor vermelha, estava com uma cara meio brava assim, ó. Andou mais um pouquinho, olhou para outra criança segurando um vaso com uma flor com uma folhinha bem verdinha, flor amarela, cor-de-rosa. Mas continuava muito bravo ele. Foi lá, olhou para aquela outra flor cor-de-rosa, cheirou. Nossa, está muito perfumada, hein? Aí chegou a hora de olhar o pote do Ping. Quando ele chegou no vaso do Ping, na frente do Ping, o Ping já estava quase a chorar. E ele falou: Senhor Imperador, eu fiz o meu melhor. Eu cantei para minha terrinha com a minha semente, eu troquei, eu coloquei no sol, eu deixei com água, tudo direitinho, mas nada aconteceu, eu não entendi o porquê. Poxa vida. Aí o imperador, com aquela cara brava, olhou bem nos olhos dele e a cara dele foi ficando diferente. Começou a brotar um sorriso. Então ele encheu o peito de ar e gritou para todo mundo ouvir: Eu encontrei! Viva! O Ping é o novo imperador da China! Mas como? Todo mundo ficou assim, indignado. Como assim, imperador? Eu trouxe a minha flor mais bela de todas. Eu também. Pois é, eu não sei como que vocês conseguiram trazer essas flores e essas folhas tão verdinhas. Porque há um ano atrás eu entreguei várias sementes que estavam queimadas. E o único que me disse a verdade foi o Ping. Porque não era para nascer nada mesmo. Sementes queimadas não brotam flores, não brotam plantas, né? Nem flor. É. Então, o Ping se encheu de amor, ficou orgulhoso de ter contado a verdade. Ele e o imperador se abraçaram. Ai. E a partir daquele dia, ele foi morar no castelo. Aprendeu como ser um imperador tão bom quanto o imperador era. E no dia que ele virou uma estrelinha, o Ping reinou. E ele foi um grande imperador, foi um grande cuidador daquele povo e daquela natureza que ali havia. Colorim, colorim, colorado, e essa história se acabado.
E agora nós vamos mostrar para vocês como fazer a sementinha do yoga que vira uma bela árvore.